Você já percebeu que, antes de grandes mudanças, a vida costuma ficar estranhamente silenciosa? É como se o tempo se arrastasse, os dias parecessem iguais. E, no entanto, lá no fundo, algo pulsa. Pequenos sinais começam a surgir, não no mundo externo, mas dentro de você, indicando que está se aproximando de um ponto de virada. Bruce Lipton, especialista em epigenética, explica que o corpo capta essas transformações antes mesmo que possamos nomeá-las. Suas células respondem a um novo padrão emocional, como se recebessem ordens invisíveis para se reorganizar. É o anúncio sutil de que a sua história está prestes a entrar no melhor capítulo. Joe Dispenza diria que, nesse momento, o seu campo energético já está emitindo frequências diferentes, atraindo experiências que ainda não se manifestaram, mas que já estão a caminho. É como o instante antes do amanhecer, quando o céu ainda está escuro, mas o dia já começou a nascer. Talvez, nos últimos tempos, você tenha sentido um leve deslocamento dentro de si. Mudanças de prioridades, sonhos antigos voltando à superfície, uma clareza que antes não existia. Tudo isso pode ser o prelúdio da sua melhor fase. E é sobre esses sinais que vamos falar agora. Há um momento na jornada de cada pessoa em que objetos, lugares e até conversas que antes faziam sentido começam a perder o brilho. Você se encontra diante de situações que antes pareciam confortáveis, mas agora soam apertadas, como roupas que já não cabem no seu corpo. Carl Jung dizia que quando uma fase da vida está para se encerrar, o inconsciente começa a empurrar aquilo que não ressoa mais com a sua essência. É como se a sua psique estivesse te guiando, não pelo que você quer manter, mas pelo que precisa deixar ir. Você pode notar isso em pequenas coisas. Amizades que se distanciam sem explicação, interesses que evaporam, hábitos que agora parecem incompatíveis com quem você está se tornando. Não é que essas coisas tenham piorado, é você que mudou de frequência. Joe Dispenza explica que, quando começamos a emitir um padrão energético diferente, automaticamente deixamos de combinar com certas experiências. É física pura. Vibrações incompatíveis simplesmente não se sustentam. Esse esvaziamento pode parecer perda, mas, na verdade, é um convite para criar espaço. Pois é no vazio que o novo consegue entrar. Você percebe que já não sente a mesma necessidade de preencher cada instante com barulho, conversas ou distrações. O que antes parecia vazio agora se torna um espaço confortável, quase sagrado. É como se a vida estivesse te ensinando a ouvir o som por trás do silêncio. Jung afirmava que o contato com o self, o núcleo mais profundo da nossa psique, acontece muitas vezes quando nos retiramos do excesso de estímulos. Não é fuga, é reconexão. Esse silêncio não te isola do mundo. Ele te ancora em si mesmo. Pesquisas em neurociência mostram que, nesse estado, o cérebro ativa ondas alfa e teta, associadas à criatividade, à intuição e à cura emocional. É o mesmo estado que monges e meditadores treinam por anos para alcançar. E quando ele surge espontaneamente, é sinal de que seu sistema interno está se reorganizando. Você começa a se sentir menos reativo, mais observador. Situações que antes te tirariam do eixo passam como nuvens. Você vê, mas não se prende. Essa serenidade é o prenúncio de um novo capítulo, onde sua paz não será refém do que acontece ao redor. De repente você começa a notar que certas coisas parecem se alinhar de forma precisa demais para ser apenas acaso. Pessoas reaparecem no momento exato. Oportunidades surgem sem que você as tenha buscado ativamente. Frases ou símbolos se repetem de maneiras estranhas, mas profundamente significativas. Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, quando eventos externos coincidem com estados internos, criando uma sensação de que existe uma ordem oculta guiando o caminho. Não se trata de mágica no sentido fantasioso, mas de um diálogo sutil entre o mundo interno e o externo. Estudos na área da física quântica, como os citados por David Bohm,
sugerem que tudo no universo está conectado por uma teia invisível de informações. Quando sua mente e seu campo emocional entram em coerência, você se torna mais receptivo a essas coincidências, que na verdade são respostas ao seu estado vibracional. Esse aumento nas sincronicidades é um indicador de que sua frequência está em sintonia com as experiências que realmente importam para sua próxima fase. É como se o universo estivesse sinalizando: continue, você está no caminho certo. Sem esforço ou ressentimento, você começa a se afastar de ambientes, hábitos e relações que antes faziam parte da sua vida diária. Não é fuga, é maturidade. O que não ressoa mais simplesmente perde o peso que tinha. Na psicologia junguiana, esse processo é visto como uma etapa essencial de individuação. O momento em que a pessoa se torna mais fiel à sua própria essência do que às expectativas externas. É como se sua alma estivesse fazendo uma triagem silenciosa, separando o que fortalece do que drena. Neurocientistas observam que, quando passamos por mudanças internas profundas, nosso cérebro ajusta padrões de conexão sináptica. Isso faz com que determinados vínculos e atividades, antes prazerosos ou automáticos, deixem de gerar o mesmo sentido ou satisfação. Esse desapego não é perda, é liberação de espaço. Assim como uma árvore solta folhas secas para que novos brotos possam nascer, você cria um campo fértil para relações e experiências alinhadas ao seu momento de expansão. É surpreendente perceber que velhos interesses, hobbies ou paixões adormecidos começam a surgir novamente, muitas vezes sem motivo aparente. O que foi deixado de lado na correria da vida retorna com um senso de propósito e leveza. Jung sugeria que essas memórias e impulsos são manifestações do inconsciente trazendo sinais de alinhamento com o self. Elas indicam que a pessoa está pronta para integrar partes de si mesma que haviam sido ignoradas ou reprimidas. Do ponto de vista neurocientífico, ao vivenciar atividades que evocam prazer e curiosidade, áreas do cérebro ligadas à memória afetiva, criatividade e recompensa são reativadas, liberando neurotransmissores que promovem motivação e bem-estar. É como se o corpo e a mente estivessem se lembrando de quem você realmente é. Essa ressurreição de antigos desejos não é nostalgia, mas um convite do seu interior para explorar caminhos que conectam sua essência à sua próxima fase de vida. Cada gesto, cada retorno, é uma chave sutil, apontando para a melhor versão de você mesma. De repente, você percebe decisões que antes consumiam horas de reflexão agora surgindo quase que automaticamente. Há uma confiança silenciosa em seus próprios sentimentos, uma clareza interna que parece guiar seus passos com precisão. Joe Dispenza explica que, quando mente e corpo entram em coerência, o cérebro começa a filtrar informações irrelevantes e a captar sinais sutis do ambiente, criando uma intuição prática, não mística, que reduz erros e arrependimentos. É uma sabedoria que nasce da presença, da atenção plena ao que se passa dentro e fora de você. Observando ao redor, é possível notar pequenas coincidências que parecem confirmar essas escolhas, mas a verdadeira magia está no alinhamento interno. Cada decisão tomada com essa clareza silenciosa fortalece a confiança em si mesma e acelera a percepção de que você está entrando em uma fase mais consciente e autêntica da vida. Essa intuição não exige fórmulas nem rituais elaborados. É um reflexo do seu corpo, mente e alma trabalhando em sintonia, um guia interno que começa a se tornar impossível de ignorar. Com o tempo você percebe mudanças sutis, mas consistentes em seu corpo. O sono se torna mais reparador, a energia mais constante, hábitos antigos perdem atração e novas inclinações surgem naturalmente. Há uma sensação de leveza física que acompanha o estado interno transformado. Bruce Lipton explica que a biologia celular responde diretamente ao estado emocional predominante. Mudanças nas crenças e na frequência vibracional influenciam a expressão genética, reprogramando respostas fisiológicas e promovendo equilíbrio.
O corpo se ajusta, sem esforço, aos sinais internos que indicam crescimento e alinhamento. É como um jardim que recebe novas sementes. À medida que as intenções e pensamentos se refinam, o solo interno se transforma, permitindo que brotos de vitalidade e bem-estar floresçam espontaneamente. Cada ajuste corporal, cada energia renovada, é um indicador silencioso de que a sua melhor fase já está se manifestando, ainda que de forma gradual e discreta. Observar esses sinais físicos é perceber que a transformação não está apenas na mente ou na alma, mas também na matéria que você habita. É um reflexo tangível da coerência interna conquistada ao longo desse processo silencioso de mudança. Ao longo dessa jornada silenciosa, você percebeu que a transformação não acontece de forma estrondosa, mas sutil. Cada sinal, desde o desapego natural até a intuição refinada e as mudanças no corpo, é uma confirmação de que a vida está preparando sua melhor fase. Bruce Lipton nos lembra que a mudança começa no nível invisível, dentro de nossas crenças e do ambiente interno. Antes que qualquer evidência externa se manifeste, suas células, seus padrões e sua frequência já estão se ajustando, criando a base para experiências coerentes e alinhadas. Neville Goddard acrescentaria que a imaginação sustentada, quando nutrida com atenção e intenção, funciona como um molde vibracional que inevitavelmente se manifesta na realidade. É o exercício silencioso de criar internamente o que desejamos viver externamente, sem pressa, sem esforço forçado. Assim como o amanhecer não pede permissão para chegar, a sua melhor fase também não depende de pressa ou de esforço extremo. Ela floresce quando existe coerência interna, quando você reconhece os sinais, respeita o ritmo e permite que o ciclo natural de expansão se complete. A prática diária é simples. Observe os sinais sutis, acolha a sua intuição, registre pequenas alegrias, perceba os ajustes do corpo e reconheça o alinhamento interno. Cada gesto é uma confirmação de que você já está, neste momento, vivendo a preparação da sua melhor fase. E se a paz, a clareza e a plenitude que você procura já estivessem se revelando silenciosamente dentro de você?